Bom, turma, vamos dar nosso segmento aqui às nossas videoaulas, pessoal da Integrada. Eu tive alguns pedidos de aula, que era que a gente devia dar, enfim. O que eu achei interessante? Eu achei interessante a gente não se aprofundar tanto, porque esse conteúdo que eu der, ele cai em prova, né? Então vamos tentar fazer algo mais simples, talvez nesse momento agora de pandemia, de afastamento, os procedimentos vão se tornar cada vez mais simplificados e a gente não quer que o nosso simples também seja, digamos assim, feito de qualquer forma. Então, o que hoje a odontologia está caminhando? Está caminhando muito para a parte de adesão. E o que eu vou falar aqui com vocês um pouquinho? Vou falar um pouquinho de adesão e resina composta. Esse curso, essa aula que a gente deu aqui, eu dei no último Joy que teve, lá no auditório lá do cinema. Então foi bastante proveitoso, nós tivemos bastante alunos, acho que foi quase 80 alunos que ficaram lá no auditório. Foi bem legal. É uma aula grande, eu vou tentar ser mais direto, né, mais direcionado para vocês, porque vocês já têm um bom conteúdo, um bom domínio da técnica restauradora, então talvez alguns conceitos muito básicos a gente vai passar de maneira mais rápida, né? A gente vai falar um pouquinho dessa adesão. Adesão do que? Do substrato, quer seja esmalte ou dentina, com o nosso adesivo. A adesão começou lá em Bonocora em 1955, então olha lá, em 1955 que a gente começou essa era adesiva na odontologia, então é algo recente e algo que a gente precisa muito se aprofundar. Isso nos proporciona cada vez mais restaurações menos invasiva, e a gente acaba chamando hoje em dia de restaurações suficientemente invasivas, ou seja, o mínimo de tecido necessário para você conseguir êxito você vai tirar. Quanto menos, melhor, não é por aí. Quanto mais suficiente você tira, melhor o seu caminho, tá bom? Vamos falar um pouquinho de mecanismo de união. A gente sabe que a adesão ao esmalte é uma adesão mais fácil, né? Por quê? Porque o esmalte é duro, é resistente, ele tem pouca água. A adesão no esmalte é muito simples. Então, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é a adesão à dentina, tá? Então eu vou me ater mais aqui, falar um pouquinho desse substrato sensível que é a nossa dentina. Então o que a gente vai fazer? Condicionamento ácido. Então cada vez mais a gente caminha, pessoal, para um não condicionamento da dentina. Como assim, professor? A gente não vai mais condicionar a dentina? É o nosso futuro da odontologia. Na realidade, é o presente da odontologia. Cada vez que passa, a gente está condicionando menos a gengiva. A dentina, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da dentina. Por quê? Porque ela é uma substância mais inorgânica, assim, pessoal. Ela tem 70% apenas e tem muita água mesmo. Então é essa água que atrapalha a nossa vida, é essa umidade que a gente tem que deixar na dentina, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Então assim, ataque ácido, seca com cuidado, toda aquela delicadeza na dentina. E aí, então vamos fazer o seguinte, ninguém faz esse ataque ácido, então não tenho tanta preocupação com a dentina. É mais ou menos por isso aí. É mais ou menos por esse caminho que a gente vai ter que trabalhar. Quanto menos é mais. Então, quanto menos eu trabalhar minha dentina, ou seja, quanto menos eu remover a smear layer dela, menos cuidado também eu vou precisar ter com ela. Então, se eu não me preocupo tanto em condicionar a dentina, eu não me preocupo tanto em cuidar dela depois desse condicionamento. Então fica muito mais fácil, fica menos uma etapa, ou seja, você não vai ter que condicionar a dentina e fica mais fácil você controlar essas fibras colágeno que ficam expostas lá. Então quando a gente faz o condicionamento da dentina, eu costumo comparar com esse ninho de passarinho, algo frágil, delicado, que se você apertar com força, você quebra. Ou seja, se você condiciona a dentina e remove essa smear layer, a gente chama isso de total etching, em inglês, condicionamento total. E esse cuidado com a dentina tem que ser extremo. Imagina você pega um ninho de passarinho e aperta na sua mão. Ele quebra todo. É mais ou menos isso a dentina. Se você condiciona a dentina e seca ela em demasia, ela quebra toda a rede colágena dela. Então você tem que tomar muito cuidado ao condicionar. Mas via de regra, pessoal,
Para que aconteça isso, condicionamento... Ah, eu não quero condicionar a dentina. É em todo caso que você vai poder fazer isso? Não, porque precisa conhecer material odontológico. Eu preciso conhecer qual o meu sistema adesivo que eu tenho em mãos para saber se ele aceita eu não condicionar a dentina. Não é qualquer adesivo que eu vou utilizar. Eu vou falar um pouquinho de adesivo com vocês para a gente... É esse slide que passou, pessoal. Isso aqui já acho que todo mundo já sabe, né? O tempo de condicionamento. E olha, acredite ou não, esse tempo de condicionamento da dentina ele já está chegando a 10 segundos. Então, assim, os estudos mais recentes já visualizam que em 10 segundos você consegue remover a esmearleia dos túbulos dentinários, tá? Mas, via de regra, 30 segundos esmalte, 15 segundos de dentina. Esse slide aqui eu adoro, ele é fantástico, pessoal. Por quê? Porque esse slide aqui resume muito bem o que nós temos hoje de adesivo. Esse aqui é um adesivo convencional de um passo, tá? Ou seja, você passa ele, não é camadas, é um passo. Condiciona, passa o adesivo. É um adesivo chamado convencional. Esse adesivo aqui é chamado convencional de 2 passos. O que que aqui tem? Aqui tem o primer e aqui tem o adesivo, o bond, propriamente dito. O que que tem aqui? Primer e bond misturado. O que que tem aqui? Primer e bond misturado. Aqui, primer e bond misturado. Nesse roxinho, primer e bond misturado. No Magic Bond, primer e bond misturado. Então, assim, o que que é isso? Primer bond, professor? O que que é isso? São moléculas hidrofílicas e hidrofóbicas. O que é hidrofilia? É a atração pela água. A minha resina composta, ela é hidrofóbica. Então, se eu tenho um dente com muita água, ele é o quê? Eu tenho que ter um material que seja hidrofílico. O que que tem aqui dentro desse frasco? Tem partículas hidrofílicas e hidrofóbicas ao mesmo tempo. Então elas vão brigando. Quem chega primeiro é mais ou menos assim, de uma maneira bem grosseira. Mas esse tipo de sistema aqui não. Eu tenho primeiro um prime que tem moléculas hidrofílicas, ou seja, eu aplico primeiramente o prime, ele vai se agregando ali nos túbulos dentinários porque ele tem afinidade à água. Evapora essa água para poder entrar o meu adesivo, que é hidrofóbico. Ou, se a última camada que eu tenho que passar no dente é uma camada hidrofóbica e o meu material restaurador, que é a resina composta, é material hidrofóbico, a adesão desse aqui é muito superior a estes outros que nós mencionamos, porque esse aqui é o dito padrão ouro na odontologia, é um condicionamento convencional de 2 passos, eu preciso aplicar o prime e depois o bond, tá bom? Mas todos esses que eu mencionei para vocês precisam condicionamento ácido total, ou seja, eu preciso condicionar o esmalte e a dentina, não pode deixar de condicionar a dentina, é obrigado condicionar a dentina, tá bom? Já ditos sistemas universais, Prime Bond, Palfic Bond, Single Bond e Universal, ou e o Âmbar Universal, são ditos adesivos universais. O próprio nome já te dá uma noção, né? Ou seja, dá para fazer de tudo que é jeito. Eu posso condicionar a dentina com ele? Pode. Eu posso não condicionar a dentina? Pode, porque ele é universal. Vamos entender dessa forma? Quando eu tiver um tempo maior com vocês, a gente pode entrar nos detalhes maiores. Esse adesivo aqui no meio é um adesivo muito antigo, chamado Clearfield, da Kurarai, da Tokoyama. O que acontece com ele? É um adesivo chamado autocondicionante. Adesivos autocondicionantes, eles possuem um primer, que é esse mesmo primer aqui, ó, tá vendo? Primer, só que é um primer ácido. Ou seja, vamos interpretar, se ele é um primer ácido, preciso eu usar o condicionamento ácido? Não, né? O primer dele já é ácido, ou seja, eu não preciso condicionar a minha dentina. Repito, todo esmalte tem que ser condicionado. Quanto tempo? 30 segundos. No universal? Também. Autocondicionante? Também. Convencional? Também. Regra: condicionamento, esmalte, 30 segundos. Não importa qual sistema adesivo você vai utilizar. Posso me dar o luxo, digamos assim, de não condicionar minha dentina.
preciso conhecer qual sistema adesivo me permite isso. Adesivos universais e adesivos autocondicionantes permitem você não condicionar a dentina, tá bom? Vamos falar, aqui a gente já falou disso daqui, deixa eu adiantar um pouquinho, que a gente já falou. O que eu quero de vocês? Eu quero isso bem aqui, pessoal. Eu quero isso bem aqui. Bora começar bem aqui. Bem aqui é bem legal. Isso aqui é um trabalho que a gente gosta muito na parte da dentística, né, pessoal? Que é fazer o máximo possível o nosso trabalho se parecer com o esmalte do paciente. Para isso, a gente precisa ter um domínio muito grande da cor e precisa conhecer que sistema eu tenho. Esse é o sistema da Vitra, que vocês estão acostumados já a trabalhar na ESA+, mas esse é o sistema aqui da Z350 XT. A diferença de um para o outro, pela quantidade de resina, você já percebe. Ah, então quer dizer que esse da 3M aqui é o bom, porque ele tem muita cor. Não, não. Para você acertar a cor, um passo primordial é você conhecer as suas resinas compostas. Conheça ela. Ninguém trabalha com qualquer resina composta. Você tem uma afinidade por alguma e você começa a gostar dela a certo ponto de você olhar para o dente do paciente e já tem um mapa de cores na sua cabeça. Isso se chama experiência, mas se chama afinidade por uma resina. Lógico que nós temos resinas com uma qualidade superior em relação a algumas, mas isso não quer dizer que com uma resina simples você não consiga fazer um trabalho bem legal. Resinas de modo geral, nós temos resinas de dentina, resinas de corpo, resinas de esmalte e as resinas translúcidas. Como a gente vai trabalhar resinas na região anterior, que é um pouquinho da aula de hoje, simplificando a técnica, a gente vai precisar de uma resina translúcida. Mas olha lá, interessante. Qual é a diferença dessas resinas aqui? Opacificação, ou seja, é a capacidade de mascarar algo que você está enxergando ali. Como isso mascarar? O dente do meu paciente fez canal e escureceu. O elemento 11 está escuro, mas só ele que está escuro. Eu preciso fazer algo nele, uma faceta de resina composta, mas eu preciso ter uma resina que opacifique aquele corpo substrato escuro. Então eu preciso usar uma resina de dentina. Olha esse texto que está aqui, pessoal. A gente percebe que quanto mais opaca é a resina, menos a gente vai conseguir ler através dela. Quanto mais translúcido, ou seja, menos opaco é a minha resina, mais eu consigo enxergar. Então, se eu quero opacificar um substrato escuro, qual é a resina que eu escolho? Resina de dentina. A Z350 é uma das poucas resinas que tem uma intermediária entre a dentina e o esmalte. Ela chama de corpo ou resina body. Mas são poucas que trabalham. Via de regra, resina de dentina, resina de esmalte. Percepção. Tem uma coisa muito legal, pessoal, que essa palavra nos traz, que ninguém consegue fazer uma restauração com excelência. Você pode dominar a técnica que for, mas se você não tiver percepção, você tem que olhar, ver detalhes, ver os mínimos detalhes de cada dente, e se você consegue enxergar, você vai conseguir com certeza reproduzir, tá bom? Então é o olho clínico, é a percepção que você tem que ter, detalhes. Eu passei uma foto para vocês que eu gosto muito de passar nos cursos para induzir essa percepção de cada um. Foi uma foto que tinha duas mãos, né? Algum de vocês conseguiu ver o que aquela foto tinha de estranho? Então, assim, você tem que ter percepção para ver detalhes de sutileza, áreas mais translúcidas, áreas mais opacas, percepção. Então, assim, essa foto aqui, pessoal, alguém já conseguiu ver algo de percepção que ela tem aí? Cada mão tem 6 dedos. Vocês estão entendendo? Essa percepção a gente vai ganhando com o tempo. Olho clínico. Essa experiência. Mas para isso a gente precisa treinar, desenvolver. Percepção, galera. Vamos embora.
Mapa de cores, tranquilo, né? De fazer. Acredito que isso não é novidade para nenhum de vocês. Uma bolinha. Se eu estou trabalhando com dentina, onde é que eu vou pôr essa bolinha? Na região que tem mais dentina, terço cervical. Se eu vou trabalhar esmalte, onde eu ponho essa bolinha? Terço médio. Então, ó, A3D de dentina, A3E de esmalte, resina de efeito translúcida com um efeito acinzentado. Isso aqui é o mapa de cores da 3M. Como é que eu faço a seleção de cor? Meu dente tem que estar limpo e úmido, então tem que ser no início. Eu não posso isolar todo o meu paciente e depois que eu isolei isolamento absoluto, caramba, esqueci de fazer o mapa de cores. Ainda dá para fazer? Não dá mais, tá bom? Dente desidratou, ele muda de cor, ele fica mais claro. Então tem que ser antes de qualquer procedimento e o dente tem que estar limpo, também não tem que estar com resíduo, cheio de placa, cheio de cálculo. Tem que estar limpo, tá bom? Vamos embora. Fotopolimerizador. Isso aqui não é o que eu quero falar com vocês. Quero falar isso aqui. Técnica estratificada. Vamos trabalhar um pouquinho essas 3 técnicas que eu vou trazer para vocês. Restauração de dentes anteriores, tá bom? Técnica estratificada, aquela com muitas camadas, beleza. Dente da paciente é jovem, uma paciente de 17 anos, tem muita beleza o dente dela. Então, para isso eu preciso usar toda a minha habilidade, todo o meu conjunto de resinas. Paciente com uma característica dessa, aparece no seu consultório com uma fratura, caiu, quebrou o dente, mas o dente vizinho, ou seja, no caso aí o dente 11, tem uma beleza, que nem aquela foto que eu mostrei ainda agora para vocês da percepção, detalhes, áreas translúcidas, área opaca, borda opaca, e a gente precisa reproduzir isso, tá bom? Não vou entrar no mérito desta técnica neste momento, eu quero que vocês entendam a nossa estratificação, tá bom? Sempre em restaurações anteriores, eu acho que essa técnica aqui acho que não é segredo para nenhum de vocês não, né? Se alguém não dominar essa técnica aqui, pessoal, manda um direct ou manda uma mensagem aí na plataforma que eu passo um vídeo nosso explicando ela, tá? Só para essa aula não ficar muito grande, que aí quando o aluno entra na plataforma que vê a aula, meu Deus do céu, essa aula 1h30, meu Deus. Então, vamos tentar deixar ela mais objetiva, tá? Bisel realizado, toda restauração em dente anterior precisa de bisel. Vocês já sabem, foram alunos da professora Thaís semestre passado, então vocês sabem a função que tem um bisel, tá? Vamos lá para execução mesmo. Nessa técnica precisa do condicionamento ácido, tá? Condicionamento ácido total, remove, lavagem, secagem e aplicação do sistema adesivo. Novidade para alguém? Não tem novidade nenhuma, né não? Vamos trabalhar agora as novidades. Nessa técnica, ela te traz uma tranquilidade maior, porque você precisa acomodar a resina composta na matriz de silicona, ou seja, lembra da restauração com técnica tira de poliéster? Que não precisa. Tira de poliéster não é necessário. Ah, então essa daqui é melhor. Não é melhor. Uma técnica. Você usa o que achar melhor. Para isso, você está tendo conhecimento de várias técnicas e você decide qual vai usar. Qual você se adapta melhor. É o bom senso que vai mandar aí, tá? Acomodo a resina e vou levar em posição. Levo em posição. Se precisar, eu aplico uma resina flow na união da resina composta com o dente. Lá na união, fotopolimerizo e tiro. Pronto, ficou aí. O que a gente faz com a técnica da tira de poliéster? Não é a parede palatina? Tá aí a parede palatina. No lugar certo, na técnica certa, não precisa o dedo ficar empurrando ou não. Cada um escolhe a técnica que achar melhor. Tudo bem? E aí, depois que eu faço a palatina, vamos trabalhar com uma resina de dentina. Lembra? Resina de dentina, para opacificar. Se eu faço essa restauração aqui toda com resina de esmalte, ela vai ficar escura. Pô, mas eu acertei a cor, essa cor é a 2, eu fiz um mapa de cores, mas tu usou errado as resinas. Tu colocou resina de esmalte demais. Ou tu colocou nem resina de dentina tu não colocou, tu só colocou resina de esmalte.
tem que entender resina de dentina, resina de corpo, resina de esmalte, resina translúcida. Tem que entender o que cada resina representa, para que ela serve, para eu poder utilizar. Você, às vezes, pode até ter a resina do seu lado, mas se você não sabe o que ela faz, você pouco vai utilizá-la. Resina translúcida, vou aplicar uma camada de resina de dentina e polimerizo, tá? Aplico a resina de dentina, vocês podem perceber que a minha resina de dentina não está indo até a borda incisal. Olha o espaço que eu tenho, tá? Esse sistema eu tenho a opção de colocar uma borda opaca. Então a mesma resina de dentina eu coloco na borda da restauração, porque esse paciente tinha a borda mais opacificada, tá? Eu volto depois a foto que eu mostrei e vocês vão perceber que essa borda opaca ela é essencial para determinados pacientes, não é via de regra. Mas eu vou voltar à foto anterior. Deixa eu voltar logo, ó. Presta atenção aqui nessa borda opaca e nessa parte mais escura, tá? Depois dessa borda opaca, deixa eu mostrar aqui a resina de corpo. Olha lá, resina de corpo. Então, olha lá, vou voltar. Resina opaca, dentina. Resina opaca, dentina é a mesma resina. Eu deixei um espaço grande, eu vou preencher com resina de corpo. É uma resina intermediária, mas olha como eu deixei agora, olha. Tá vendo que tem umas áreas escuras ainda, ó? Escuro, aqui não tem, aqui escuro, aqui é escuro, aqui não tá, aqui não tá. Por que eu faço isso, pessoal? Olha lá. Olha qual é a minha paciente. Minha paciente é essa aqui, ó. A paciente é essa. Ó, escuro, escuro, não tá escuro, não tá escuro, escuro, escuro. Onde tá escuro? Se tu colocar resina de dentina ou resina de corpo, vai ficar escuro? Não, não vai ficar escuro, tá bom? Então essa daqui é a nossa paciente. Se eu não trabalhar essa área translúcida com resinas específicas para áreas translúcidas, eu jamais conseguirei fazer esta translucidez de borda incisal, tá? Vamos embora lá. Como a aula é gravada, vocês não têm a oportunidade de perguntar, né? Mas caso vocês fiquem com dúvida, dá uma voltadinha no vídeo. Caso fiquem com dúvida, chama a gente na plataforma ou no Instagram, WhatsApp. Fiquem à vontade, tá bom? A galera aí já me conhece, alguns têm uma proximidade maior por ter um contato mais longo, então fiquem à vontade. Borda translúcida, borda opaca, dentina de corpo e por cima de tudo, esmalte. Vai ficar translúcido? Vai, porque você respeitou a colocação dos incrementos de resina composta, tá bom? Olha lá. Show de bola? Resumão aí. Simplificando. Vamos para 2 camadas. Ah, mas deu muito trabalho. Até doido, não vou fazer isso não. Nem tenho tudo isso de resina para fazer. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Vai ficar igual aquela foto? Não, não vai ficar igual a foto. Mas de repente o paciente não tem aquele perfil. O dente do paciente não tem toda aquela riqueza. Bora aprender outra técnica? Essa aqui vocês já sabem. Biselzinho já feito. Taque ácido. Adesivo. Zero novidade, né? Começou a novidade. Camada da palatina. Resina de corpo, tá bom? Não é resina translúcida, não tem tudo aquilo, não tem toda aquela riqueza. Posso usar resina de esmalte? Pode. Pode usar resina de corpo? Pode. Pode usar resina de dentina? Não, dentina não pode. Resina de dentina não dá. Ah, mas se eu quiser colocar resina de esmalte, eu posso? Pode. Resina de esmalte pode. Só não pode resina de dentina. Resina de corpo, então olha... Técnica simplificada, muito simplificada. Resina de corpo, faço a palatina. Resina de corpo, faço a parte da dentina. Finalizo com resina de esmalte. Usei 2 resinas. Simplificação, tá bom? Bem tranquilo. Agora, vem a novidade. Dá para simplificar mais ainda? O que vocês acham? Dá para ficar mais fácil? Cara, a 3M é muito legal. Ela deu uma de doido. Ela criou uma resina universal para dentes anteriores, chamada Filtech Universal. Ou seja, ela faz a mesma coisa, né? Ataque ácido, adesivo. E agora vamos usar a
resina Fiotech Universal, dentes anteriores, Coa 2. Vou precisar para fazer a palatina, resina 2. Vou precisar para fazer a parte interna, dentina, resina 2. Fazer o esmalte, resina 2. Faço tudo com ela, só com ela. Dá para fazer tudo que é caso com ela? Não, não dá. Claro que não. Aquele dente com aquela riqueza, não vai dar. Mas o teu paciente não tem nada daquilo, é um paciente já de certa idade, desgaste na borda incisal, o dente dele, tu vê, não tem nenhuma área translúcida, é todo de uma cor. Pá, Fiotech Universal. Isso é lançamento, lançou esse ano, tá? Vocês entenderam a diferença de 3 técnicas aí? Assim, o que é que eu tento passar para vocês, pessoal? Vocês já estão no 7º semestre, né? Então, assim, um semestre que já está vendo, descobrindo muita coisa. Então, não adianta a gente falar de técnica adesiva, quanto tempo. Eu acho que vocês têm que focarem em raciocínio. Dar formas para você raciocinar e chegar a um resultado conclusivo. Mostrei 3 técnicas. Eu te ensinei a fazer as 3 técnicas? Não. Mas eu agucei teu pensamento, agucei tua curiosidade, tá? Agucei você agora prestar atenção, quem for restaurar um dente, e ver qual é a técnica que ele está utilizando. Se é várias camadas, se é 2 camadas, se é 1 camada. E você tem que gerar o bom senso, interpretar essas camadas. Interpretar as camadas? Porque eu tenho que ver o meu paciente. Percepção. Saber se ele precisa de 5, 2, 1 camada. Quem vai dizer isso é você. É você que vai dizer com a sua percepção. Tudo bem? Acabamento e polimento. Todo mundo sabe que nós precisamos, para restaurar dentes anteriores, uma infinidade de materiais, né? Todo mundo passou por aquele semestre que tem que gastar aquela fortuna. Acredito que todos guardaram, né? Porque são materiais que duram bastante. Mas eu preciso ter disco, Popion, esse daqui. Pode ser outro sistema? Pode ser outro sistema. Mas eu preciso de discos de lixa, brocas multilaminadas, pontas diamantadas FFF. Preciso ter disco de feltro com pasta diamantada, borrachas abrasivas, escovinha de carbeto de silício, pontas montadas, tá bom? Pedra de arcanza, isso aqui, granulação fina, granulação média, discos diamantados da 3M, esse aqui é um disco fantástico, esse aqui é caro, mas é muito bom. Existem outras marcas também, tem da DH Pro, perdão, e tem da American Burst também, tá? Esse é o nosso kit de polimento. Um comparativo das técnicas, tá, pessoal? Primeira técnica, eu preciso dar translucidez, então eu preciso usar uma resina translúcida na palatina. Minha segunda técnica, não há necessidade, eu posso utilizar uma resina de corpo. Na terceira técnica, eu usei a Fiotech Universal, da 3M. Início, tudo igual, ó. O início é tudo igual, o que vai mudar é aqui. Muita riqueza, pouca riqueza e nenhuma riqueza em detalhes. É um dente sem translucidez. Você consegue restaurar com ela. Tem alguns trabalhos na literatura já publicados que não dá para usar em todos os casos, mas ela é uma resina que tende a evoluir bastante. Então fiquem ligados, antenados, que vocês vão escutar muita coisa de Fiotech Universal, resinas universais para dentes anteriores, tá bom? Começou agora, então daqui para frente é só uma questão de evoluir, tá? Comparativo das 3 técnicas, lógico que é um dente de estoque, né? A gente acaba não vendo, mas a gente consegue ver com uma translucidez que a técnica estratificada, olha, a gente consegue ter uma riqueza maior de detalhes, mas dessas 2 técnicas aqui, ó, pouca diferença, não é não? Porque esta técnica universal não veio para substituir essa, ela veio para bater de frente com essa daqui, tá? Então, uma técnica que você tem que ter um bom senso e uma percepção muito grande para usar. Por que eu gosto da resina composta, pessoal? Porque ela só depende de você. Se você, ou se o dentista errou, ele tira e faz de novo, tá? Diferente de uma cerâmica, de uma porcelana, que depende do laboratório. Tem que ter laboratório bom. Se não tiver laboratório bom, o que o paciente olha no espelho é obra de arte do técnico.
O nosso trabalho está por baixo. Preparo, cimentação. O que ele olha no espelho é técnico. Então não é só depende de você. É técnico dependente. A resina não. Só depende de você. Preciso ter uma seleção correta da minha resina. Mas se ela tem defeitos, digamos assim, partes negativas, ela possui uma pouca estabilidade de cor, não dura muitos anos, só dura 10 anos. Entendeu? Tem resina de 15 anos no mercado, galera, e essas resinas mais novas, elas tendem a durar cada vez mais. Então, se concentrem na resina composta, resina, menos é mais. É muito legal fazer cerâmica, eu faço cerâmica, mas resina, foca um pouquinho na resina composta, tá bom? Depende muito da nossa habilidade. Quebrou, tu vai lá e faz de novo. Remenda. Porcelana não emenda. Tem que trocar tudo. Fala com o técnico. Olha, aquele dente quebrou. Doutor, tem que pagar de novo. E o paciente paga? Claro que não, né? Resina. Lascou uma pontinha, vinha cá. Eu reparo. Tá? Tudo isso você precisa ter um bom material também. Um bom fotopolimerizador. Um bom sistema adesivo. E uma boa resina. O resto é treino, galera. Só treinar, 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 treinar. Tá bom? Tentei fazer essa aula um pouquinho rápido. Eu recebi muitas reclamações de aluno das aulas longas. Tá? Tentei trazer uma aula bem short, curta para vocês. Para que vocês pudessem até reassisti-la. Com mais detalhes. Com mais ênfase. Beleza? Galera, a gente vai se falando, tá bom? Forte abraço a todos.